paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto e último trimestre de 2022 a revista que tem como tema a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do Evangelho de Ezequiel. Amém? A lição de número 1, irmãos, eu já postei ela aqui, né? Foi a lição da semana passada, na playlist chamada A Justiça Divina. Os irmãos podem estar encontrando aqui no nosso canal EBD. Nós estamos estudando a revista, então, da classe, né? Referente à classe dos adultos. Amém? Nós estaremos estudando a lição de número 2. Esta lição é para o domingo, dia 9 de outubro de 2022. Tem um tema, irmãos, muito forte, muito relevante para os nossos dias de hoje e que, de uma maneira ou de outra, está caindo no esquecimento do povo, está caindo no esquecimento da humanidade. Olha que tema forte. Vem o fim. Isto é certeza. Por quê? Porque está escrito na palavra do Senhor. E até o final da lição de hoje, nós estaremos estudando, né? O contexto ali de Ezequiel capítulo 7, o que foi dito, né? Quando foi, para quem foi e como se aplica nos nossos dias de hoje. Amém? Temos como texto áureo, irmãos, então, Ezequiel capítulo 7, no verso de número 2, que diz assim, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Nós vamos entender que não foi só lá para Israel, também é escatológico, ou seja, escato vem de coisas futuras e logia, né? Escatologia, logia vem de estudo, então estudo das coisas futuras. Não foi só ali para aquela época, aplica-se também para os dias de hoje esta profecia. Nós estaremos entendendo a respeito de que vem o fim. Ainda aqui, ó, filho do homem. Esta expressão, né, chamada Ben Adão, ela aparece 93 vezes no livro de Ezequiel e significa Adão, homem, ser humano, vem do termo Adão, e Ben significa filho, então filho do homem. Aí temos como verdade prática, irmãos, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Aqui, nesta verdade prática, nós podemos ressaltar duas funções do atalaia. A lição passada nós estudamos várias funções. Aqui, o autor da revista trouxe mais duas. Qual? Primeiro, o termo atalaia significa, né, lugar alto. E aqui ele está dizendo, na verdade prática, qual a função do atalaia aqui? Soar o alarme, quer dizer, avisar, né, do iminente perigo, e também o que? Anunciar que o fim, né, que o juízo divino, ele se aproxima. Ezequiel, né, foi um atalaia de Deus. Os irmãos podem estar estudando um pouco mais sobre atalaia na lição de número 1, que consta aqui no nosso canal. Amém? Temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Ezequiel do capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 10. Nós não estaremos lendo neste momento, porém, fazendo menção de todos os versículos aqui no decorrer da nossa lição de hoje. Aí eu volto e leio junto com os irmãos. Bom, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da aula de hoje, nós temos aqui o seguinte, ó, que nesta lição, né, nesta semana aqui, nós vamos estudar, temos como propósito, né, analisar o capítulo 7 do livro de Ezequiel, que tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo. Expliquei aos irmãos aqui que também é um termo, né, um versículo aqui escatológico, sobre os quatro cantos da terra, quando nós estaremos fechando a lição de hoje. Temos como objetivos, irmãos, para esta lição, então, primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Como segundo objetivo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. E como um terceiro objetivo, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino.
Amém? Então aqui, ainda podemos trazer sobre sobre a introdução da lição de hoje, que os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Aqui, na lição de número 1, nós estudamos que foram ali, contemporâneos de Ezequiel, Jeremias, que ficou profetizando ao povo em Judá, e Daniel, que também foi levado cativo, porque não foram todos de uma única vez. Amém? Então aqui, irmãos, temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje, palavra fim. Fim significa o quê? Término, E dentre outros significados, momento ou ponto em que se interrompe algo, Isso é o que significa aqui a palavra-chave nossa, fim. Amém? Ainda para fechar a introdução de hoje, da aula de hoje, o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. É o que eu já citei aqui, que nós estaremos aplicando para os dias de hoje. Amém? Então aqui, irmãos, vamos caminhar para o tópico de número 1. A nossa lição de hoje ela tem 3 tópicos, cada tópico aqui com os seus subtópicos. Tópico de número 1 tem o tema seguinte, sobre a profecia. Primeiro subtópico, introdução, versículo 1 e o versículo 2, a parte A. Diz assim, lá do capítulo 7 de Ezequiel. Depois vem a palavra do Senhor a mim, dizendo, e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Essa aqui é o que vai se basear esse primeiro subtópico. Bom, ainda diz assim, Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Que fórmula? Veio a palavra do Senhor a mim, conforme nós já lemos no verso de número 1. E a chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, verso 21. Era comunicação divina inconfundível. Ainda fazendo menção sobre o que o autor da revista colocou aqui, sobre ser inconfundível, é porque então tem o quê? Aqui é confundível. Nós já estudamos que a profecia ela tem 3 fontes, Deus, o homem e o inimigo de nossas almas. Olha só o que a palavra do Senhor fala a respeito, irmãos, dessas pessoas aqui, desses profetas que hoje está muito em evidência, que falam quando Deus não manda falar. Olha só, Deuteronômio, vamos dar uma lidinha para enriquecer a nossa aula de hoje. Deuteronômio, capítulo de número, eu anotei aqui aos irmãos, capítulo 18, não consta aqui na revista, mas cabe para esse momento. 18, verso de número 20. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, será profeta. Esse profeta morrerá. E ainda, irmãos, é tão sério isso de profetizar, profetizar como Ezequiel em nome de Deus, amém. Agora a gente está tratando aqui sobre como banalizou isso de profecia, de entregar profecia. Dá uma olhada ainda o que diz, lá em Ezequiel, no próprio livro de Ezequiel, no capítulo de número 13, no verso de número 3. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer aqui, em Ezequiel, capítulo 13, no verso de número 3. Olha o que Ezequiel diz a respeito, desses falsos profetas. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Olha ainda o que o próprio Senhor Jesus vai dizer, no seu evangelho lá em Mateus, para a gente fechar esse assunto, Mateus capítulo 7, no verso de número 15. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então aqui, irmãos, para a gente fechar este primeiro subtópico a respeito de, falando sobre a profecia, lá quando Ezequiel profetizou, a palavra era genuína, era a comunicação do próprio Deus, inconfundível. Eu só trouxe um paralelo ao que está acontecendo muito nos nossos dias de hoje. Então aqui o segundo subtópico vai tratar sobre a extensão. Verso 2, a parte B, lá de Ezequiel 7, diz assim: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Por que extensão? Porque não foi só para aqueles dias lá. Vem sobre os 4 cantos da terra. Ou seja, escatologicamente tratando o termo. Aqui, podemos dizer que essa expressão terra de Israel aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, né? Significa, então, dizer o quê? Que não devemos restringir este castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, como eu disse aos irmãos. Escato significa o quê? Coisas futuras, e logia, né? Lógica, significa aqui nesse contexto estudo. Então, estudo das coisas futuras. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Olha o que diz em Apocalipse, irmãos. Os irmãos podem estar acompanhando, né, as leituras. Trouxemos vários textos, né, de referência aos irmãos. Apocalipse capítulo 7, no verso de número 1. Olha o que diz: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então aqui em Apocalipse está aqui reforçando, né, este conceito, né, de que este juízo virá sobre os 4 cantos da terra. E quando virá? É o terceiro subtópico. Quando? O agora, no versículo 3, ele ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Então aqui nós podemos concluir que o tempo, né, está próximo para os dias de hoje. A volta de Jesus Cristo, o juízo de Deus sobre todas as nações, ele é iminente, ele está aí às portas, amém? E aqui ainda, irmãos, lá no final da lição, nós estaremos, né, voltando a falar um pouquinho sobre este conceito aqui. Para encerrar este tópico de número 1, a sinopse dele diz assim: o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus. Amém? Ainda quero ler aqui aos irmãos, Isaías capítulo de número 40. Vamos lá ler? Isaías capítulo de número 40, no verso de número 8. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer o seguinte, vamos ler aqui aos irmãos, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, aquilo que Deus falou vai se cumprir. Se já não se cumpriu, irá se cumprir, e isto é certo. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, temos aqui, sobre o fim. Primeiro subtópico, o sentido. O objetivo aqui, como eu li aos irmãos anteriormente, é enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. Vamos lá entender então. A palavra fim, ela aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Aqui, irmãos,
tanta vez que cita esse o fim vem o fim, a gente acaba aí sendo chamado a atenção nesse contexto. Aí o segundo subtópico ele vai dizer assim, ó, expressões repetidas sobre o fim. É um muito ligado ao outro aqui. Ó. Aqui podemos dizer que os profetas durante séculos vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Vamos tratar sobre arrependimento neste tópico agora seguinte, neste subtópico seguinte aqui, que é o subtópico de número 3, que vai dizer assim, ó, a repetição da sentença. Um dos objetivos deste juízo é a erradicação da idolatria, ou seja, acabar com a idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. Olha aqui, irmãos, o que nós podemos tirar então deste tópico onde nós vimos? Qual era o sentido da repetição ali de tantos, o fim? Também vimos aqui a expressão repetida sobre o fim, falando, já entrando no conceito sobre arrependimento, e ainda ó, no subtópico de número 3, ó, qual que era o objetivo ali? Era exterminar, acabar com o quê? Com a idolatria, que era a causa das abominações, que era a causa do pecado ali do povo de Israel. E ainda sobre arrependimento, olha o que a palavra do Senhor diz, ó, lá nesse contexto em Apocalipse, capítulo de número 2, no verso de número 21. A palavra do Senhor diz assim, ó, e dei-lhe tempo para que se arrependessem. Olha só a parte A desse versículo. Então aqui é importante a gente frisar uma reflexão relevante e muito importante, o quê? Para os nossos dias, onde somos também seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Irmãos, isso é muito importante. Todos nós prestaremos conta diante de Deus. Por isso, o arrependimento, por isso, o pedir perdão a Deus, para que possamos estar o quê? Sendo perdoados, para que possamos nos arrepender, pedir perdão e sermos perdoados por Deus. Uma outra referência bíblica aqui, irmãos, a respeito deste assunto aqui ainda, é o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 14, no verso de número 12. Olha o que Paulo diz aqui, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nesse contexto do quê? De que o povo havia sido avisado, todos estão sendo informados, inclusive nos nossos dias de hoje, que o juízo virá, Gênesis capítulo 15, 16, se não me falha a memória, Deus vai dizer ali que a taça da iniquidade da nação ali, ela se encheu, e quando se encheu, ele aplicou o juízo dele. E assim, irmãos, nós acreditamos que o juízo do Senhor, ele virá, e a igreja será arrebatada para estar com Cristo em glória. Então, cabe a nós o quê? O arrependimento. Lá no final da lição eu vou fazer a conclusão trazendo umas outras referências e voltaremos a falar sobre o contexto de arrependimento. Como sinopse deste tópico de número 2, temos aqui, que o capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. E olha como será o fim. Quero ler aqui com os irmãos ainda, em Amós, capítulo de número 5, no verso de número 18, para enriquecer a nossa aula de hoje. Olha o que diz aqui, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Amém? Então aqui, irmãos, vamos caminhar para o tópico de número 3, e o tópico de número 3 vai falar sobre o inimigo. Este tópico também tem os seus 3 subtópicos. O primeiro diz assim, já floresceu a vara. Eu disse aos irmãos que estaríamos fazendo leituras dos versículos durante a aula. Por exemplo, agora, nesse contexto, já floresceu a vara. Vamos ver o verso de número 10, lá no capítulo 7.
Diz assim: eis aqui o dia, eis que vem, veio tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Vamos entender este contexto aqui, ó. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Acabamos de ler lá em Ezequiel capítulo 7, verso de número 10. Aqui há diversas interpretações aqui para este contexto, mas a aceitável, a mais aceitável, é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Ou seja, Deus usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague para chicotear Jerusalém e Judá, lá em Jeremias capítulo 27, no verso de número 8. O que é esse Azorrague aqui? Era uma corda formada por várias correias presas num cabo ou pau, ou seja, era um açoite. O subtópico de número 2, vamos entender o conceito sobre reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Vamos lá ler Jeremias, capítulo de número 52. Jeremias, capítulo de número 52, no verso de número 10 e 11. Jeremias 52, 10 e 11. Diz assim, ó: e o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia de sua morte. Pensa se esse camarada não foi cruel. Primeiro, ele matou todos os filhos dele, degolou, na frente dele, para depois tirar os olhos dele, jogar ele numa prisão e deixar até o dia da morte dele. Só que olha o que aconteceu. Deus não mandou o rei proceder desta maneira. Por isso o furor de Deus se acendeu contra a Babilônia. Ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Aqui eu gostaria de comentar o seguinte, que começam sim a sofrer e começam sim a ter desavenças, desvirturas, começam a padecer. Deus tem um tratar com este povo cruel. Agora, o castigo definitivo é individual e ele é na eternidade. Aí tem uns ditos populares que falam assim, começa a pagar é aqui mesmo. Eu não vou entrar neste quesito, porque aí de nós, se Deus fosse nos punir, pelas nossas falhas. Porém, irmãos, aquele que age na crueldade, aquele que age na desonestidade, ele não pode colher coisa boa. É a lei da semeadura lá de Gálatas 6. Aquele que você vai colher aquilo que você planta. O povo ainda costuma dizer que quem planta vento colhe tempestade. Como que vai vir coisa boa se você só está fazendo coisa ruim? Mateus capítulo 7, verso 12 diz assim: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, faça você primeiro. Essa é a palavra do Senhor. Então, neste contexto aqui, já li com os irmãos também Romanos capítulo 14, verso 12, que cada um de nós, o quê? Daremos conta diante de Deus. Então, terceiro subtópico diz assim, sobre o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor significa Nabu protegeu minha herança. Aqui a gente entende que já havia um tipo de crença ali naquela época. Eles não criam no Deus verdadeiro. Tanto é que o que foi feito de Nabucodonosor? Foi para o campo comer capim e ficou 7 anos lá. Então, ele já tinha um tipo de crença, porém não no verdadeiro Deus. Ainda podemos dizer que Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. E Nabucodonosor reinou 43 anos na Babilônia. Ainda sobre a Babilônia, subtópico de número 4, diz assim: o nome Babilônia, ele é de origem acádica, assim como é Nabucodonosor, e significa portão de Deus. O Antigo Testamento, hebraico, usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital,
como se fosse hoje, né? Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. São Paulo, capital São Paulo. Podemos ainda aqui trazer aos irmãos que, para fechar, né, os 4 subtópicos deste tópico de número 3, a sua sinopse, que diz assim, ó, o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo, que vai causar todo o mal sobre Jerusalém. 2 pontinhos, quem? O rei Nabucodonosor. Amém? Caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje, ó, vimos aqui, irmãos, o seguinte, ó, os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Eu disse aos irmãos que nós voltaríamos a falar sobre arrependimento, falar sobre fé, né? A palavra do Senhor diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sobre o arrependimento, irmãos, já li Apocalipse 2 aos irmãos, onde Deus diz que dá tempo para que o povo se arrependa. Quero trazer aqui ainda, lá em Atos, capítulo de número 2, vamos lá dar uma olhadinha. Atos, capítulo de número 2, no verso de número 38, trouxe aqui aos irmãos a referência, para a gente estar lendo, né? Diz assim, ó, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perdão dos pecados está condicionado ao arrependimento. E aí esse arrependimento, irmãos, é o que nós lemos aqui, ó, sobre Deus. A Bíblia diz, né, em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, que é desejo de Deus que todos sejam salvos. O próprio Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus capítulo de número 3, no verso 1 e 2, para a gente fechar aqui, irmãos, ó, diz assim, ó, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, ó, e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui, para fechar a nossa conclusão da nossa lição de hoje, ó, nós temos que fazer uma aplicação prática aqui. Qual a aplicação prática dessa profecia de Ezequiel, capítulo 7, para o povo ali de Israel, e como nós temos que aplicar aos nossos dias de hoje? Temos que estar consciente a respeito do juízo de Deus. E isso não significa, irmãos, viver com medo eminente, né, deste juízo. A vida cristã não é só juízo, mas também é o que? Misericórdia, alegria e paz. Porém, irmãos, entretanto, a doutrina do juízo divino também é uma doutrina, ou seja, também é um ensino bíblico que não pode ser ignorada por nós, pelos cristãos. E para concluir, ó, é preciso que nós estejamos observando os conselhos de Deus, né? Todas essas referências bíblicas que eu citei aqui aos irmãos, né? Fechando ali com João Batista dizendo, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento não há perdão do pecado. Sem perdão de pecado, nós não estamos em comunhão com Cristo para herdarmos a nossa vida eterna. Amém, irmãos? Então, ó, querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema as abominações do templo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém?